Olá, primeiro C, primeiro D e primeiro E de Química. Professor Sérgio, hoje nós estamos com um vídeo para falar sobre substância pura e mistura. É o vídeo do bloco 15. Antes de iniciar, eu vou mandar um alô hoje para alguns alunos do primeiro C. Vai para Alexia Assis, Caio Vinícius e Gabriela Micaela. Um coraçãozinho do professor Sérgio. Vem para cá. Olha, vamos iniciar aqui com substância pura. Eu tenho aqui um recipiente, nesse recipiente eu tenho água, né? Vocês já sabem que H2O representa a fórmula da água. Toda substância, ela tem uma fórmula. Eu vou pegar aqui, fazer um furo em cima e vou fazer um furo embaixo. Então aqui eu vou ter uma amostra, que eu vou chamar de amostra 1. E aqui embaixo eu vou retirar uma amostra, que eu vou chamar de amostra 2. Cada amostra dessa eu vou levar para análise. Quando eu levar para análise, vai ser verificado que as características, as propriedades dessa amostra 1 são as mesmas da amostra 2. Então significa que essa substância é uma substância pura. Por quê? Porque ela conserva as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Ok? Então vamos repetir. A água é uma substância pura. Por quê? Se eu fizer aqui nesse recipiente 2 furos, retirar uma amostra e levar para análise, vai ser verificado que tanto a amostra 1 e a amostra 2 terão as mesmas propriedades: densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, calor específico e outras. Então isso indica, caracteriza que é uma substância pura. Se as propriedades fossem diferentes, não seria. Aí seria que nós vamos ver lá na frente, mistura. Certo? Então a água é uma substância pura. Então tem aqui, ó, vou pegar várias formas aqui de substância pura. Água, NaCl, H2SO4. Tudo isso aqui são formas de substância pura. Vou pegar outras também, vamos por outra coloração. O2, O3, H2, Cl2 também são substâncias puras. Qual é a diferença dessa para cá? Então, essas substâncias aqui em cima, que está em vermelho, essas substâncias, nós vamos chamar substâncias puras compostas. Então, o que é uma substância pura composta? É formada por elementos diferentes. E aqui embaixo eu tenho substâncias formadas pelo mesmo elemento. O2, formada só pelos átomos do elemento oxigênio. O3, átomos do elemento oxigênio. H2, átomos do elemento hidrogênio. E Cl2, átomos do elemento cloro. Então aqui denominamos substâncias puras simples. Nessas substâncias puras simples, a gente pode observar um fenômeno aqui, ó, que ocorre logo nesse primeiro. O elemento oxigênio forma quantas substâncias simples? 2. A isso denominamos de alotropia. Então vamos pegar aqui, ó. Escrever aqui. Alotropia. Então, o que é alotropia? Eu vou escrever uma definição aqui, alotropia. É o fenômeno no qual o mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes. Então, o elemento oxigênio, que o símbolo é O, forma quantas substâncias simples? 2. O2 e O3. O2 é a forma do gás oxigênio e O3 é a forma do gás ozônio.
Então, se perguntar para vocês, quais são as formas alotrópicas do oxigênio? Como é, na natureza ele aparece com quantas substâncias? Ele forma duas substâncias simples, O2 e O3, ou então escreve o nome, gás oxigênio e gás ozônio. Tem um outro importante, que é o carbono. Carbono, símbolo é C. Olha, o carbono tem algumas formas alotrópicas. Eu vou colocar as duas mais principais, mas na frente nós vamos falaremos das outras, para não ficar muita informação para vocês. Então, o oxigênio tem duas, o carbono tem mais de duas, mas vamos colocar aqui o carbono grafite. Ó, grafite. E o carbono diamante. Então, todos dois são formados pelo mesmo elemento químico, carbono. Agora, a forma geométrica dele no espaço, o arranjo espacial, é que faz com que tenha características diferenciadas. Mas na frente também nós vamos falar isso com mais propriedade. Então, vamos por enquanto reprisar aqui até agora o que nós vimos. Nós temos que uma substância pura, ela mantém as mesmas propriedades em toda a sua extensão. E elas podem ser classificadas como substância pura composta e substância pura simples. Composta, elementos diferentes. Simples, um único elemento, né? Cl2 só tem cloro, H2 só tem H. Agora, tem substâncias simples que aparecem formada por um único elemento aparecendo mais de uma vez, o caso de oxigênio e carbono, tá certo? Sendo que o carbono tem outras substâncias também simples. Vamos passar aqui a folha. Eu coloquei essa aqui, não foi isso? H2SO4. Isso aqui é o ácido sulfúrico. Essa é a forma do ácido sulfúrico. Se preocupe com esses nomes, que vai ter um assunto, né, no primeiro ano, que são as funções inorgânicas. Você vai aprender a nomear todas essas substâncias. Só estou colocando aqui de informação. A sulfúrico é encontrado em solução de bateria. Olha, quantos são a substância composta? Quantos elementos tem? 1, 2, 3. Não é isso? Tem 3 elementos. Quais são eles? Hidrogênio, enxofre, esse é o símbolo do enxofre, e O, que é oxigênio. E quantos átomos? Esse número aqui embaixo do símbolo, à direita, chama-se atomicidade, quer dizer a quantidade de átomos. Quantidade de átomos. Então, o H2SO4 é formado por 2 átomos de H. Quando não tem número, significa que é 1. 1 de enxofre e 4 de oxigênio. No total eu vou ter 2 com 1, 3 com 4, 7. Então eu tenho 7 átomos. Certo? Sendo 2 de H, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Ok? Se tivesse um número aqui na frente, por exemplo, quando eu pego um recipiente, e desse recipiente eu vou colocar água, na verdade eu vou ter aqui, ó, centenas, milhares de moléculas de água. Cada parte dessa é uma molécula. Né? Aqui eu estou contando 1, 2, 3, 4. Aí eu ia ter que colocar 4 vezes H2O? Não, aí você coloca o número 4 e a fórmula da substância. Então esse número está dizendo que eu tenho aqui dentro do recipiente 4 moléculas de H2O. Então esse 4 significa moléculas. Aí veja, quantos hidrogênios dá? 2, 4, 6, 8. Aí você vai ter que contar por cada molécula? Não, basta você multiplicar. Ó. 4 vezes 2, 8. Então tem 8 átomos de H. Oxigênio, aqui não é 1, então vai ficar 4 vezes 1, 4 átomos de oxigênio. No total eu vou ter quantos átomos? 8 e 4, 12 átomos. Entendido? Pronto, acho que ficou bem claro, né? Outra situação que pode ocorrer é você pegar algo assim, vamos supor, CA, vamos pegar o CA, que é melhor, CaNO3,
NO3, 2. Olha, aqui eu tenho o número 2, tá certo? Fora do parênteses. E dentro do parênteses eu tenho NO3. Então esse 2 multiplica o N e multiplica o O. Então ficaria assim, Ca, N vezes 2, N2, o O, 3 vezes 2, 6. Correto? Então o número que está fora multiplica todos os valores da atomicidade dos átomos que estão dentro. Então a atomicidade do N é 1 vezes 2, N2. A atomicidade do oxigênio é 3, 3 vezes 2, 6. Então a gente finaliza aqui a parte de substância pura. Vamos para as misturas. Misturas. Olha, as misturas é quando você junta substâncias e elas não reagem. Quer dizer, não formam substâncias novas. Assim, ó, eu tenho uma substância A. Aí eu junto essa substância A com uma substância B. Aí eu formo uma substância C. Quer dizer, essas substâncias aqui deixaram de existir e apareceu uma substância nova. Então significa que aqui, ó, essas substâncias reagiram. Quer dizer, houve uma reação química. Então, aqui não é mistura. Mistura não forma nada novo. Tá certo? Mistura é quando você tem um recipiente, você coloca, nesse recipiente já tem água e eu vou colocar o sal de cozinha, que é a forma NaCl. Quando eu juntar o sal com a água, eu vou permanecer aqui dentro com água e vou permanecer com sal. Não formou substâncias novas. Então isso aqui é uma mistura. Ok? Então as misturas, elas é você juntar substâncias e que não surjam nada novo. Permaneça aquelas substâncias que você colocou, iniciou. Que antes da igualdade, que a gente vai substituir por uma seta, são os reagentes. E depois da seta é o produto. Então, o produto numa mistura continua sendo os mesmos reagentes. Certo? Agora, deixa eu pegar aqui uma folha em branco. Essa parte de trás. Então vamos supor que eu coloco o sal de cozinha em água. Então eu tenho água mais sal de cozinha. E mostrar para você. Você não vai saber. Então a gente chama de mistura homogênea. Agora se eu colocar, por exemplo, água mais areia. Como é que vai ficar? Você tem a água e no fundo do recipiente você tem areia. Então essa mistura aqui é chamada mistura heterogênea. Por quê? Porque você identifica o que está misturado. Você está vendo a areia no fundo do recipiente e está vendo a água. Cada parte que você vê é chamada de fase. Então eu tenho aqui duas fases. Então sistema bifásico.